Gamaliel, o ancião pelo olhar bíblico. Gamaliel é uma figura mencionada no Novo Testamento da Bíblia e também conhecida na tradição judaica como um proeminente mestre da lei e fariseu. Ele é mais notavelmente mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, versículos de 34 a 40, como uma pessoa sábia, respeitada e moderada. Aqui está uma descrição do Gamaliel pelo olhar bíblico. Sabedoria e prestígio. Gamaliel é descrito como um dos fariseus mais respeitados de sua época, sendo um membro do Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico. Ele era conhecido por seu profundo conhecimento da Torá e por ser mestre de Saulo, posteriormente o apóstolo Paulo. Seu prestígio está ligado à sua reputação como um intérprete justo e ponderado da lei. Defensor da prudência e da tolerância. No relato de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos são levados diante do Sinédrio para serem julgados por pregarem sobre Jesus Cristo, Gamaliel toma a palavra e aconselha cautela. Ele argumenta que, se o movimento cristão for de origem humana, desaparecerá por si só, mas se for de Deus, os líderes judaicos estarão lutando contra Deus. Sua postura é um exemplo de prudência e abertura. Portanto, no caso presente, eu vos digo: deixai estes homens, e deixai-os ir, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas, se é de Deus, não podereis desfazê-lo, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos capítulo 5, versículos 38 e 39. Um fariseu justo e respeitado. No contexto bíblico, Gamaliel não é um perseguidor dos cristãos, diferentemente de outros líderes religiosos da época. Embora ele não seja descrito como um seguidor de Jesus, sua justiça em tratar questões religiosas o coloca em destaque como alguém que priorizava a verdade e o plano de Deus acima de ideologias humanas. Mestre de Saulo ou Paulo. Em Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo menciona que foi aluno de Gamaliel. Isso reforça o impacto de Gamaliel na formação religiosa e intelectual de Saulo antes de sua conversão ao cristianismo. Isso também sugere a grandeza de sua influência e de seu método de ensino, respeitado mesmo além do judaísmo. Um modelo de sabedoria divina. Pelo olhar bíblico, Gamaliel é um exemplo de sabedoria que reflete as palavras de Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sua prudência demonstra discernimento e uma compreensão de que a soberania de Deus está acima dos esforços humanos. Conclusão. Gamaliel, o ancião, é uma figura reverenciada tanto na Bíblia quanto no judaísmo por sua sabedoria, moderação e justiça. Sua abordagem frente às controvérsias religiosas é um convite a ponderar antes de julgar, considerando sempre os propósitos de Deus que podem transcender o entendimento humano. Gamaliel, o ancião pelo olhar histórico e arqueológico. Gamaliel é uma figura importante tanto na história judaica quanto no cristianismo primitivo, mencionado no Talmud e nos Atos dos Apóstolos. Historiadores e arqueólogos veem Gamaliel como um rabino de destaque, vivendo no século I depois de Cristo, no contexto do período do Segundo Templo, um tempo de intensa vida religiosa, política e cultural no judaísmo. Identidade histórica. Nome e linhagem. Gamaliel significa recompensa de Deus. Era descendente de Hilel, um dos mais venerados mestres do judaísmo rabínico. Ele era neto ou bisneto de Hilel, indicando sua conexão com uma das mais influentes escolas de pensamento judaico, a Escola de Hilel, conhecida por uma abordagem mais inclusiva e compassiva à lei judaica. Título e influência. Ele foi o primeiro a ser chamado de Rabban, nosso mestre, no judaísmo rabínico, refletindo sua alta posição e prestígio. No Talmud, Gamaliel é citado como presidente do Sinédrio, a Suprema Corte e corpo legislativo judaico da época. Contribuições intelectuais. Interpretação da lei. Como líder da escola de Hilel, Gamaliel enfatizava um judaísmo humanitário,
equilibrando a aplicação rigorosa da Torá com a preocupação pelo bem-estar humano. Suas decisões frequentemente procuravam aliviar dificuldades das pessoas comuns. Legado no judaísmo rabínico. Ele é citado em várias tradições rabínicas por seu papel em adaptar a lei judaica às novas circunstâncias da época, facilitando a prática religiosa após o declínio do Segundo Templo. Relação com o cristianismo. Atos dos Apóstolos. Como mencionado anteriormente, Gamaliel aparece no Novo Testamento, sendo um dos poucos líderes religiosos judaicos retratados de maneira positiva. Ele sugeriu prudência ao lidar com os primeiros seguidores de Jesus, argumentando que, se a nova fé fosse divina, resisti-la seria lutar contra Deus. Atos capítulo 5, versículos 38 e 39. Mestre de Paulo. Segundo Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo, que mais tarde se tornaria um dos líderes do cristianismo, foi educado aos pés de Gamaliel. Historicamente, isso indica que Gamaliel tinha forte influência sobre aqueles que moldaram a história religiosa da época. Evidências arqueológicas. Escritos e artefatos. Não há descobertas arqueológicas diretas associadas a Gamaliel, mas evidências sobre o contexto em que ele viveu fornecem informações sobre sua época. Manuscritos do Mar Morto. Estes textos, descobertos em Qumran, iluminam práticas e pensamentos do judaísmo do Segundo Templo, muitas vezes relacionados às interpretações defendidas por escolas como a de Gamaliel. Sinagogas do século I. Vestígios de sinagogas em Jerusalém e arredores fornecem um pano de fundo cultural e religioso, ilustrando o ambiente em que Gamaliel ensinava. Funeral e tradições. De acordo com tradições rabínicas, Gamaliel teria sido enterrado em um local em Yavne, onde o judaísmo se reorganizou após a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Não há evidências arqueológicas confirmando sua tumba específica. Significado histórico. Gamaliel é símbolo de moderação e sabedoria em um período turbulento, marcado por tensões entre judeus, romanos e as comunidades emergentes cristãs. Ele representa a continuidade e adaptação da lei judaica diante das mudanças históricas, garantindo a sobrevivência cultural e espiritual do judaísmo pós-destruição do templo. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Gamaliel é lembrado como um líder essencial do judaísmo no século I, cujo impacto transcendeu as fronteiras religiosas. Embora não existam artefatos diretamente vinculados a ele, sua influência se reflete na tradição textual judaica e cristã, assim como no legado cultural e religioso que perdura até hoje. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.